Oi, crianças, tudo bem? Bom, hoje a nossa aula é sobre mapeamento de mercado. Nós estamos falando nas aulas sobre pesquisa de mercado, né? Então já falamos o que é, por que que é importante, falamos sobre o planejamento e agora a gente vai fazer um passo muito importante para qualquer pesquisa, que é o mapeamento. Então vamos lá. Ao planejar uma pesquisa de mercado, para abertura de uma nova empresa ou para reconhecimento de mercado, é imprescindível que façamos o mapeamento de mercado. Gente, eu uso muito o mapeamento para a abertura de uma nova empresa. Quando a gente vai abrir, né, um ponto físico, ou quando a gente vai abrir um novo negócio, a gente precisa reconhecer o mercado onde a gente vai atuar. Para exemplificar essa aula, eu vou usar dados reais de uma pesquisa que eu fiz em 2014 e 2015 para a abertura de um salão ali em Pinheiros, na Rua Francisco Leitão, tá? Então, os dados que vocês vão ver aqui como exemplos são dados reais, tá? A proprietária desse salão, obviamente, me autorizou, me permitiu utilizar os dados em aula para que vocês conheçam o passo a passo real de como é essa pesquisa. Mas é importante. Digamos que você abriu um negócio, ou você tem um negócio e não fez isso antes. É importante fazer, para que você possa reconhecer, para você colocar um produto novo no mercado, um novo serviço. Então, é interessante nesses momentos, tá? Qual que é o objetivo do mapeamento? Primeiro, reconhecer a região de atuação, reconhecer o espaço físico, né, o bairro, a cidade, identificar quais são os concorrentes, dimensionar o mercado. Lembra que a gente falou em umas aulas passadas que dos objetivos da pesquisa de mercado é dimensionar, né, segmentar e dimensionar o mercado? Hoje vocês vão aprender na prática como dimensionar isso. Outro objetivo, identificar tendências. Quando eu olho para o meu concorrente, eu vejo quais são as tendências, o que o cliente mais utiliza, né, quais são os produtos ou serviços mais utilizados. Outro objetivo, reconhecer as possíveis parcerias. Para frente eu falo bastante disso. E identificarem as necessidades na região. Nem sempre o que nós queremos fazer é o que o mercado precisa, é o que a região precisa. Então, nesse mapeamento, a gente consegue identificar qual realmente é a necessidade da região. Quais são as etapas? Olha lá, 10 etapas. Não assusta, tá? Dá para a gente fazer tudo tranquilo. Eu vou fazer bem passo a passo aqui na aula com vocês, tá? Primeiro, a gente tem que definir o endereço, né? Se você vai fazer uma loja física, um espaço físico, você vai definir um endereço. Se o seu negócio é virtual, você tem que definir uma região onde você vai começar a atuar. E não queira abraçar o mundo falando que você vai fazer o mundo inteiro. Começa numa região de atuação. Então, primeiro, definir essa região. Segundo, pesquisar o histórico da região. Depois, lei de zoneamento, vou explicar com calma. Dados secundários, a gente vai levantar informações de mercado quanto ao raio de ação, quanto ao comportamento do consumidor. Só então vamos no ponto 7, que é dimensionamento do mercado, e aí vamos identificar qual que é o perfil da região, reconhecer as parcerias que eu falei lá atrás e identificar os concorrentes. Em questão de concorrentes, tem uma aula específica para isso. A segunda parte da aula é só para falar de concorrente, tá? Primeiro passo, então, definir o endereço escolhido para a abertura da empresa em que está instalada. Então, aqui vocês estão vendo, é isso mesmo, estão vendo, é uma telinha do Google, né? Onde eu coloquei ali, Rua Francisco Leitão, e printei essa tela. É isso mesmo, gente. Definir exatamente onde será o ponto com o qual a gente vai estar trabalhando. No mapeamento de mercado, é importante conhecer o histórico da região, entender como a região foi formada, dados estatísticos e históricos que irão mostrar ao pesquisador o tipo de população, comportamento e hábitos da região. E isso, gente, é muito simples. Entra no Google, coloca o nome do bairro e aí tem várias fontes de pesquisa que você vai poder entender o histórico da região. Olha aqui, ó. Esse aqui é uma informação da região que a gente ia fazer ali, a Rua Francisco, do exemplo que eu estou dando, né? Então vamos lá, com a decadência da Rua Augusta, com a decadência da Augusta, a Oscar Freire foi ganhando força até chegar nos anos 80 como a rua mais badalada da cidade. Jornais da época destacam o local como ponto de encontro de políticos e empresários, à procura de restaurantes sofisticados e de jovens New Wave
que circulavam pelas casas noturnas da região. Então, o que ele está mostrando aqui? Que a Rua Augusta foi decaindo, Oscar Freire acabou se tornando ali um ponto alto. E a gente sabe, hoje a Rua Oscar Freire é uma das ruas mais caras de São Paulo, né? Então, o que é isso? É reconhecer um pouquinho a região. Já já vocês vão entender melhor por que essa informação é importante para essa pesquisa especificamente. Vamos lá, lei de zoneamento. O que é isso? Se você for abrir um espaço físico, uma loja, um restaurante, uma lanchonete, qualquer coisa física, você tem que se preocupar com a lei de zoneamento. Esse mapa aqui que você está vendo do lado esquerdo é o mapa ali que eu peguei na subprefeitura de Pinheiros. Isso se você colocar lá no Google lei de zoneamento, você vai ver as subprefeituras, todas elas têm esse mapa. Tá? O que esse mapa mostra? Esse mapa mostra as áreas de São Paulo, no caso aqui de Pinheiros, onde eu posso ou não ter um comércio, uma indústria, um prédio. Lei de zoneamento é uma legislação que determina os limites de onde pode ou não ter algum comércio ou alguma indústria. Vocês perceberam que tem bairros que só tem casa? Aí você fala, nossa, não tem nada, é aqui que eu vou abrir. Engano seu, você não pode abrir. Uma área Z1, por exemplo, aqui em São Paulo, é uma área onde só pode ter residência. Quem mora lá não quer bagunça, não quer barulho, não quer movimentação. Eles pagam, inclusive, o IPTU mais caro por isso. Então, você tem que estar atento à lei de zoneamento. Olha aqui, ó, a legenda desse mapa, né? Então, ali embaixo eu tenho lá zona 1, zona 2, zona de baixa densidade, de alta densidade. Então, o primeiro passo, antes de sair alugando, né, qualquer lugar, eu tenho que reconhecer essas leis de zoneamento, para saber se eu posso ou não abrir o negócio naquele espaço, tá? Geralmente, os computadores fazem essa pesquisa, e quando você vai fazer a abertura da empresa, ele te dá essa informação. Mas é importante, até mesmo antes de você alugar um espaço, você pesquisar essa lei de zoneamento para saber se é permitido aquele tipo de negócio naquele espaço que você quer. E a gente está falando já de dados secundários, tá? Quando eu entro na internet, pego um mapa desse, quando eu entro na internet e busco informações sobre o histórico da região, eu estou falando de dados secundários. Dados secundários são informações que já foram coletadas e tratadas por outros institutos, empresas, que nos trazem informações essenciais para entendimento da questão proposta da pesquisa. Quando eu fiz aquela pesquisa lá sobre o bairro de Pinheiros, por exemplo, ninguém fez aquela pesquisa para mim. Aquela pesquisa foi feita por uma instituição e está disponível na internet. Então, eu usei aquela informação para que eu possa entender o meu mercado. A subprefeitura colocou aquele mapa lá, né, da lei de zoneamento. Eu fui lá, peguei aquela informação que já está ali à minha disposição. Então, toda vez que eu vou buscar uma informação que alguém já tratou, que alguém já coletou, eu estou falando de dados secundários. E em toda pesquisa você vai utilizar dados secundários. Até porque esses dados secundários, eles vão te dar base para validar aquilo que você pesquisou, tá? A gente vai pegar bastante dados secundários aqui, eu vou bom? Olha aqui, ó. Esse é o censo demográfico do IBGE de 2010. Essa pesquisa, como eu falei, eu fiz ela em 2014, 2015. Então, eu peguei essa tabelinha. Gente, essa tabelinha aqui, eu peguei no site da subprefeitura. Dados secundários, muitas vezes, eles são dados públicos, né? Eles estão na internet. Então, eu fui no site da prefeitura e peguei. Por que essa informação? Por que o censo demográfico é importante para mim nesse mapeamento de mercado? Olha aqui, ó. Ele mostra ali, na cidade de São Paulo, total de pessoas. Ele separa por idade e homens e mulheres. Dentro da subprefeitura de Pinheiros, quantas pessoas tem? E aqui embaixo, bem no finalzinho, tem lá, Pinheiros, né? Eu tenho o bairro aí de Pinheiros, quantas pessoas tem? Com aquela informação, eu vou trabalhar o dimensionamento de mercado, tá? Mas primeiro eu tenho que entender raio de ação. O que é isso? Nos últimos anos, o perfil da consumidora brasileira mostra que a preferência tem mudado. Há alguns anos, uma cliente acompanhava sua manicure para qualquer lugar.
Hoje a cliente quer comodidade, rapidez e competência. Então, ela busca um prestador de serviços até 4 quilômetros de distância do seu trabalho ou residência. Isso também é uma informação, é uma tendência de mercado. E ela me mostra o quê? Que uma cliente, no caso desse exemplo que eu estou mostrando para vocês, é um salão para o público feminino, então eu estou analisando o comportamento da mulher. Então, uma mulher hoje, ela anda até 4 quilômetros da sua residência ou do seu bairro, do seu trabalho. Então, quando eu vou fazer um mapeamento de mercado, por que essa informação é importante para mim? Porque eu preciso mapear o mercado num raio de 4 quilômetros em torno do meu espaço. Não adianta eu querer entender um bairro 10 quilômetros, porque uma cliente de 10 quilômetros não vai vir ser minha cliente, né? Então, eu tenho que entender esse raio de ação. Olha outra informação de mercado importante, o comportamento do consumidor. Também são dados secundários, tá? Pesquisas mostram que a mulher paulista tem o hábito de ir ao salão de beleza pelo menos 2 vezes por semana. Isso eu até brinquei já em sala, hein, gente? Lembra que eu falei que Minas é um lugar que eu não moro nem que me pague? Olha lá. Em Minas Gerais, esse hábito é de 3 a 4 vezes por semana. A mulher mineira é muito mais vaidosa. Em São Paulo, os meses de maior movimento nos salões são novembro e dezembro. No Rio de Janeiro, lá especificamente na região dos Lagos, no período entre Natal e Ano Novo, os salões ficam fechados. Lembra? Eu contei essas histórias já em sala. Isso é o que, gente? São dados secundários. São pesquisas que as pessoas fizeram sobre o quê? Sobre o comportamento do consumidor. Olha outro dado importante. Bairros com caracterização mais comercial, né? Quando eu faço o mapeamento, eu vou identificar o meu bairro. É um bairro mais residencial? É um bairro mais comercial? O horário de maior procura é no início da manhã, no horário do almoço e no final do expediente. Se o bairro é residencial, a procura acontece exatamente no período contrário, ou seja, entre o almoço e o fim do dia. Gente, por que essa informação é importante? Para que eu saiba que horário que eu vou funcionar. Qual o horário de pico de atendimento? Onde eu vou ter mais cliente? Então, eu tenho que entender se o bairro é residencial, se o bairro é comercial, até para determinar o fluxo de cliente, o horário de atendimento. Olha lá, voltei àquela tabelinha. Por quê? Aqui embaixo vocês estão vendo, ó. Eu até sublinhei aqui mulheres, né? Porque nós definimos que o público-alvo desse salão que eu fiz a pesquisa são mulheres de 20 a 60 anos. Então, aqui, ó, o censo me mostra que no bairro de Pinheiros eu tenho de 20 a 39 anos 12.100 mulheres e de 40 a 59, 10.242 mulheres. Ou seja, eu tenho ali na região 22.342 mulheres. No briefing inicial, decidimos junto ao cliente que o público-alvo seriam de mulheres de 20 a 60 anos. Assim, os dados do IBGE em mãos, vemos que na região moram aproximadamente 22 mil mulheres. Digamos que 50% dessas mulheres escolham utilizar a prestação de serviço perto de casa, ou seja, temos um dimensionamento de mercado de 11.170 mulheres. Viu como é importante um dado secundário? Entenderam que é dimensionamento, é dar tamanho ao mercado. Ou seja, naquele bairro eu tenho 11.170 mulheres, 11.170 possíveis clientes. Vou atender todo mundo? Claro que não. Bem que a gente gostaria, né? Mas eu tenho esse dimensionamento, eu tenho esse tamanho de mercado. Então, quando eu falar de dimensionamento, é isso, é dar tamanho a esse mercado. Desafio da aula. Olha lá o desafio. Depois eu vou colocar esse desafio no ar. Conhecendo o comportamento do mercado, sabemos que uma manicure atende, em média, 7 clientes por dia. E aí vocês vão fazer uma continha rápida. Quantas manicures eu preciso ter na região para atender essas 11.170 mulheres que fazem parte do público-alvo que quero atender? Então vamos lá. No dimensionamento, eu dei tamanho. Eu sei que eu tenho esse número de mulheres na região. Para que eu atenda todas as mulheres, quantas manicures eu preciso na região? Olha como é importante eu buscar o dado secundário e fazer o dimensionamento. E aí vocês vão fazer conta agora. Vai fazendo o desafio aí, posta lá no AVA que eu vou colocar a resposta lá.
Vamos lá, perfil da região. As avenidas Rebouças e Avenida Brasil dividem dois mundos. O comportamento do consumidor muda conforme o bairro. Seus valores e preferências também mudam. Se vocês olharem aqui o mapa, eu vou colocar aqui. Ó, vocês estão vendo aqui? Essa setinha aqui tá na rua Francisco Leitão, bem no comecinho aqui, que é exatamente onde nós abrimos esse salão, tá? Aqui eu tenho a Avenida Rebouças, aqui eu tenho a Avenida Brasil. Se eu seguir a Teodoro Sampaio, né, lá para frente, eu tô indo em direção a Oscar Freire. Lembra do histórico da região que eu pesquisei? É exatamente a Rua Oscar Freire. Então, essa Avenida Brasil aqui, ela divide dois mundos. Quem trabalha, quem circula, quem mora ali perto da Oscar Freire, não atravessa a Avenida Brasil para o lado de cá. Quem mora da Rebouças para cá, não atravessa a Rebouças para buscar um salão para cá. Por quê? Porque são bairros com comportamentos diferentes. E por que eu preciso saber disso? Porque não adianta eu pesquisar essa região aqui. Não adianta eu querer vir aqui da Avenida Brasil para lá ou da Rebouças para cá buscar cliente. Não adianta eu analisar concorrentes dessa região, eles não são meus concorrentes. São perfis diferentes de público. Então, lembra que eu falei que a gente tem que olhar o ponto onde a gente vai estar e criar um raio de ação de 4 quilômetros? Esse raio de ação vai ser quebrado por essas avenidas, uma vez que eu sei que o comportamento é diferente. Bom, quando eu criei aqui, então vocês estão vendo aqui, ó, esse mapinha aqui já tem os números de 1 até 14. O que são esses números? São as oportunidades da região. São possíveis parcerias, tá? E como é que eu fiz isso? Gente, eu andei. Eu andei cada uma das ruas, cada um desses quarteirões aqui da região, eu fui andando e andando, eu reconheci onde tinham, ó lá, escolas, condomínios, academias, bancos e empresas. Nessa região é uma região bastante mista. Eu tenho muita casa e eu também tenho um comércio bastante rico. Então, por exemplo, escola. Escola pode ser parceira de um salão de beleza? Claro que pode. Por quê? O que eu devo levar em consideração ao buscar ou escolher um parceiro? Esse parceiro tem que ter como público-alvo o mesmo público que eu. Escola tem o mesmo público? Vamos lá. Esse número 1 aqui, ó, inclusive que eu fiz aqui nessa pesquisa, a gente trabalhou muito. Ó, esse número 1 aqui é uma escola de educação infantil e ensino básico. Você acredita que uma escola pode ser parceira de um salão de beleza? Pode sim. Por quê? Quem estuda nessa escola são as crianças que moram na região. Ou seja, as mães dessas crianças estão na faixa etária de 20 a 60 anos, que é aquela faixa etária que nós determinamos como público-alvo no briefing do nosso cliente. E nesse momento, elas moram na região, elas estão na região. Olha lá, tá na mesma rua que o salão, gente. Então, com certeza, é o mesmo público-alvo. Então, como é que eu faço isso? Eu fui lá na escola, conversei com a diretora da escola e nós fizemos ali uma parceria. Então, no Dia das Mães, nós demos ali uma cesta com vouchers de serviços, com produtos, e essa cesta foi sorteada entre as mães que participaram desse sorteio, participaram do dia especial, que era o Dia das Mães. Então, cada mãe preencheu um voucher ali com nome, e-mail e um WhatsApp, participou do sorteio. E aí, o que aconteceu? A escola deu como benefício um presente e o salão ganhou como benefício um, um mailing com inúmeros contatos de possíveis clientes na região. E com essa informação na mão, nós trabalhamos um marketing muito ativo ali. Então a gente tem que ter esse olhar, quando a gente faz esse mapeamento de mercado, a gente tem que ter esse olhar muito profundo. Quais são as oportunidades que eu tenho na região onde eu vou atuar? Quais as informações que eu busco quando eu vou olhar esses parceiros?
o nome da empresa, qual é o endereço, qual é o telefone, hoje mais precisamente o WhatsApp, quem é responsável pelo contato. Então, quando eu andei nas ruas, quando eu fui lá na escola, vi que era uma escola, eu fui lá e perguntei quem era a pessoa responsável pelo contato, me apresentei e já fiz esse primeiro contato. Qual o ramo de atuação dessa empresa? Quais são as redes sociais dessa empresa? Qual o horário de funcionamento? Quais são os produtos e serviços que ela oferta e quem é o público-alvo? Então, essas são as informações que eu vou buscar de um parceiro dentro do mapeamento de mercado, ok? Próxima aula a gente vai falar sobre concorrente, como trabalhar o concorrente dentro desse mapeamento de mercado.